Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Hoje eu tô por aqui para falar para vocês um pouquinho da história dessa camisa, a camisa alvinegra, a camisa talvez mais importante para mim da história corintiana, pelo que ela representa, pelo símbolo, pela pujança, pela luta da classe social contra o preconceito. Então, antes de falar nesse assunto, eu gostaria muito que você já deixasse o seu like aí, deixa o seu like, é muito importante para nós aí, tá? Para que você ajude o canal a crescer e também se você não é inscrito ainda no canal Legado da Fiel, que você se inscreva, dê essa força pro canal, tá bom? Então é o seguinte, em 1914 o Corinthians tinha conquistado o seu primeiro campeonato paulista de forma invicta, jogando ali pela Liga, é o segundo campeonato que ele disputava. E em 1915 ele tenta, pela Liga, escrever o primeiro jogador negro da nossa história. Aliás, seria o primeiro time a escrever um jogador negro, era o Davi. Só que os negros naquela época tinham uma rejeição muito grande, eles tinham acabado de ser abolidos como os escravos, a grande parte do que eram escravos, né? Então eles só conseguiam algumas coisas que fossem muito subalternas ali, fossem muito, não sem muita importância na classe social. Então o Corinthians ele queria quebrar isso, ele queria trazer o primeiro negro da história do futebol para jogar nos campeonatos aqui de São Paulo. E foi impedido. Foi impedido e por isso mesmo, depois de ser impedido de inscrever o Davi, também depois de ser impedido de jogar tanto na Liga quanto na AP, quando ele sofre um golpe das duas federações, é que ele lança essa camisa aqui e ele joga no dia 14 de fevereiro de 1915, lá no campo Vera Cruz, na cidade de Caçapava, lá no Vale do Paraíba, contra a Caçapavense, quando ganha por 2-1. É a primeira vez que o Corinthians utilizaria esse uniforme, jogando com a seguinte formação. Os 11 primeiros jogadores que vestiram a camisa alvinegra foram Aristides, Fúvio, Casimiro Gonçalves, Polite e também o Bianco. No meio de campo jogando César Nunes, Américo e Pérez. Na frente jogando Amilcar, Neco e também o Aparício. Esse foi o primeiro Corinthians, né, usar essa camisa tão importante que é essa camisa alvinegra. Durante muito tempo essa camisa foi esquecida, ela foi relegada a segundo plano, ficou escondida lá, né, nos anais e na história do Corinthians. E ela só ressurge em 1935, depois de 20 anos quando ela surge, ela só volta em 1935 num amistoso que o Corinthians realizou naquele momento contra o River Plate da Argentina, lá no Parque São Jorge, na nossa querida fazendinha. Lá o Corinthians perde por 2-1, o time do River Plate era muito forte, era a base da seleção argentina. Então era um jogo extremamente complicado para nós. Mas o que marcou de fato mesmo foi a volta e o ressurgimento dessa camisa que se tornaria tão importante no cenário corintiano. Como eu disse, uma prova de resistência, de resiliência, luta contra o preconceito, luta contra a elitização do futebol, luta contra os desmandos, né, mandos e desmandos também das federações que procuravam de toda forma impedir que o Corinthians pudesse permanecer. O fato dele ter ficado fora do campeonato de 1915, quando essa camisa então surge, se os jogadores que foram emprestados naquele momento não voltassem, possivelmente o Corinthians teria acabado. Eles teriam ali abortado a ideia de montar um time popular. O Corinthians foi a popularização do futebol. Essa camisa mostrou exatamente isso. O preto, a cor nobre, a cor da nobreza, e o branco, a cor da paz. É dessa forma que o Corinthians surge no cenário futebolístico e é dessa maneira que ele ganha destaque depois paulista, nacional e internacional. Hoje o Corinthians bicampeão mundial pela FIFA, o Corinthians conquistou uma Libertadores invicto, teve que passar por muita, mas por muita rejeição até chegar nesse estágio atual em que ele se encontra. Então essa camisa ela foi tão importante que em alguns campeonatos elas foram muito significativas. Eu vou te dar um fato significativo que ele usou essa camisa, muito importante, que não foi um título, mas foi considerado sim um grande feito. Dia 6 de março de 1968, jogando no Pacaembu, contra o Santos Futebol Clube, com a arbitragem de um juiz argentino chamado Alberto Goicoechea, o Corinthians que entraram em campo naquele dia com Diogo Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos e Maciel, Edson, Buião e Rivelino, na ponta direita Paulo Borges, Flávio e Eduardo, quebrava aquele tabu do Santos no dia 6 de março de 1968, o Santos, de Pelé e companhia, de Pelé, Edu, de Toninho, né, de Ramos Delgado, de Cláudio, de Carlos Roberto Torres e tantos jogadores importantes que passaram, né, pelaquela camisa gloriosa também do futebol brasileiro. Então,
marcou por essa camisa. O primeiro gol do Corinthians foi feito pelo camisa 8, naquele momento o camisa 8, Paulo Borges jogou com a 8, fez um gol de perna esquerda, totalmente improvável. Normalmente o Paulo Borges era o 7, era o ponta direita que veio do Bangu, né? Ele joga com a 8, ele era destro, ele faz um gol de perna esquerda no ângulo direito do goleiro, o Cláudio abrindo assim o caminho, né, para a vitória corintiana. Depois o Flávio repete o feito fazendo 2-0, enfim, quebrando aquele tabu. Nos deu o título também de 1977, nos deu o título de 1979, os dois contra a Ponte Preta, em 82 contra o São Paulo também, aquela conquista, em 97 contra o São Paulo no Morumbi, em 2003 contra o São Paulo no Morumbi, e em 2013 na Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube, nós usamos novamente a camisa listada. Nós ganhamos do Rio São Paulo também de 1966 com essa camisa, a Copa do Brasil lá no Beira-Rio em 2009 com essa camisa, e para terminar conquistamos o Campeonato Brasileiro de 2015 jogando em São Januário contra o Vasco da Gama com o gol de Wagner Love. Sim, conquistamos aí mais um título brasileiro naquela ocasião, que era o hexacampeonato paulista, né? E depois nós jogamos na nossa arena com uma camisa listada assim, ao contrário, né, parecido com aquela do Celtic lá da Escócia, quando nós ganhamos com o time reserva do São Paulo Futebol Clube por 6-1. Então essa camisa, ela faz parte, né? Ela faz parte significativa na história corintiana, ela faz parte significativa na época do engajamento, né, dos operários com os imigrantes que aqui chegavam para poder montar esse time, com as colônias que nós conseguimos naquela época, os italianos, os espanhóis, os portugueses, os japoneses, os árabes, os judeus, todo esse povo, os turcos, os libaneses, todos se uniram para essa causa, para esse time tão popular, que levantou realmente uma bandeira que até hoje tremula lá em cima, mesmo com todos os problemas administrativos, mesmo com todas as crises, mesmo com todos os problemas que hoje enfrenta a sua diretoria, pessoas que lesaram o clube, que prejudicaram muito a imagem do clube. É essa camisa que não deixa arranhar. É essa torcida que não deixa arranhar, é essa torcida que não deixa esquecer da história significativa de uma camisa que é tão emblemática e tão significativa no cenário, não só corintiano, mas no cenário nacional. Eu, pelo menos, o Rui aqui do canal Legado da Fiel, considero essa camisa como a camisa mais bonita da história corintiana. Tanto é que eu estou vestindo aqui uma réplica, criada na época pela a revista Lance, criou uma camisa. Essa camisa que foi criada pela revista Lance aqui na época, né, feito aqui uma homenagem aos grandes camisas 10 da história, o Palmeiras Ademir da Guia, o São Paulo Pedro Rocha, o Santos o Pelé, e o Rui veio aqui com a camisa do Rivelino, talvez meu maior ídolo, talvez não, o maior ídolo que eu conheci, que eu vi, que tive o prazer de ir na casa dele. Hoje está fazendo um ano agora, né, em agosto, que eu estive na casa do meu ídolo. Ele que vestiu essa camisa com tanta garra, com tanta dedicação, infelizmente foi injustiçado. Mais uma das injustiças que só acontece com o Corinthians, né? Mas é isso aí, faz parte da nossa história. Essa camisa, ela deve voltar novamente, ela não pode ficar nunca, ela sempre tem que ser o nosso segundo uniforme, mas ela representa a primeira luta e o primeiro deslocamento, né? A primeira movimentação popular para quebrar as barreiras do preconceito, da rejeição, né, da elitização do futebol, de tirar da mão dos ricos. E o Corinthians, sim, o Corinthians popularizou o futebol. O Corinthians, sim, é o time mais popular, com certeza, aqui do estado de São Paulo. Eu não vou discutir do Brasil, que todos os times têm a sua história, mas foi o Corinthians que abriu essa bandeira e que abriu o caminho para que surgissem São Paulo, Palmeiras, Santos, Portugueses e os demais clubes que hoje fazem parte da história do futebol paulista, tá bom? Gente, então é isso aí, gostaria muito de deixar recado para vocês, gostaria muito que você se inscrevesse no canal Legado da Fiel, é muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu like, e como eu sempre digo no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fique com Deus, valeu gente, muito obrigado, viu?